Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos no domingo, dia do Senhor, para meditarmos sua palavra, a liturgia desse 11º domingo do tempo comum. Aqui quem vos fala uma vez mais é o Padre Rafael. E hoje, o que o Senhor tem a nos dizer? O que temos a aprender para as nossas vidas, para caminharmos com o Senhor e alcançarmos a salvação e a alegria que verdadeiramente esperamos? A primeira leitura de hoje é tirada do livro do profeta Ezequiel. E diz: Assim diz o Senhor Deus, eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro do mais alto de seus ramos, arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Inicialmente devemos de compreender onde se localiza Ezequiel e por que o Senhor está dando esta palavra, o que significa justamente este cedro que o Senhor coloca aqui diante de nós. Nós devemos de nos localizar que Ezequiel está no tempo em que Israel foi levada para o exílio da Babilônia. O rei de Israel mataram sua família e agora foi colocado cego e não terá descendência. Mas, como bem sabemos, a família de Davi, os descendentes de Davi são os herdeiros da promessa de Deus. Como assim? Tudo isso acontece e o Senhor abandona a sua promessa? Não, irmãos, de forma alguma. O Senhor não abandona a sua promessa no meio de toda essa tristeza. Ezequiel profetiza que o Senhor fará acontecer aquilo que havia prometido. Recordemos Nabucodonosor, o rei da Babilônia, então tomou todo o território de Israel, matou os herdeiros, cegou ao rei e todos foram levados para o exílio. A grande parte do povo, ao menos os intelectuais, os mais bravos. E assim, agora, no meio de tudo, Ezequiel é chamado a profetizar. E o Senhor fala que vai tirar, como ouvimos, um galho da copa mais alta do cedro. Qual cedro? Recordemos que tantas vezes a Escritura nos fala do cedro do Líbano. E por que o cedro do Líbano? O que há de especial? Porque é justamente ele que é colocado diante de nós e até mesmo na leitura de hoje. O Senhor aqui está dizendo, desde agora até o Evangelho, nos colocando na questão da humildade, do rebaixar-se, do abaixar, como ouviremos também no Evangelho. O cedro do Líbano, para termos uma noção, ele chega a 100 metros de altura. Então é uma árvore muito alta, que dura centenas de anos. E é justamente este cedro que é colocado diante de nós. É deste cedro que era feita a harpa que Davi tocava para acalmar também o coração do rei Saul. É deste cedro que foi feito o templo do Senhor pelo rei Salomão. Porque aqui veremos justamente também com o evangelho de hoje. Quem já esteve comigo na comunidade, na paróquia Santo Antônio de Campinas, deve de se recordar quando chegarmos no evangelho. Mas o cedro do Líbano tem também a sua especialidade.
É uma madeira nobre, resistente e perfumada. Alguns de nós talvez já conhecemos móveis antigos feitos de árvores robustas que hoje nem mais se podem usar, porque é crime ambiental, mas que há 70 anos atrás, 50 anos atrás ainda era usada e às vezes até exportada. E estas madeiras, algumas delas têm o seu perfume quando passamos algo sobre esta madeira. Assim é o cedro do Líbano. Não somente sua madeira é preciosa, não somente acalmou o coração de Saul, porque a harpa de Davi era feita deste material, como o templo do Senhor era feito desta árvore perfumada. Imaginemos o quão perfumado seria o templo de Salomão, justamente por causa da harpa, ou melhor, por causa da madeira, desculpa. Assim, nós vemos que essa árvore tão alta, o Senhor vai quebrar um pequeno galho, vai dobrar esta árvore, ou seja, dobrando, fazendo ela se humilhar. E um pequeno galho, que não é nada diante de uma árvore tão alta e tão robusta, com tanta sombra, ele vai arrancar este pequeno galho, essa coisa que aos olhos de todos é um nada, e vai plantá-la sobre o monte de Sião, sobre Israel. Nós bem entendemos que para nós essa profecia já se realizou, mas devemos enxergar aqui três pontos, três perspectivas que o texto nos apresenta justamente sobre este galho, este rebento. Primeiro é o próprio povo de Israel, que é humilhado, porque abandonou o Senhor, não escutou sua voz, e o Senhor quer fazer crescer o povo, como havia feito uma aliança com este povo e realizado uma promessa ao povo de Israel. Então, em primeiro lugar, nós podemos observar o povo de Israel como este galho, como este rebento, que tantas vezes escutamos na Bíblia a palavra rebento de Davi, o rebento, e assim também, como segunda perspectiva, é o próprio Messias. Porque, se olharmos no original hebraico, rebento é neser, que tem uma palavra muito próxima, nasir, que significa consagrado. Neser, rebento. Nasir, consagrado. E daqui vem Nazareno, Nazireu. Então, Jesus é justamente este rebento, este consagrado que o povo de Israel esperava, anelava, que o Senhor havia prometido para Israel. Este rei Messias, aquele que deveria de vir e salvar o povo da escravidão. E assim, nós temos o terceiro ponto, que é a igreja, que somos cada um de nós, enquanto corpo místico de Cristo. Também nós somos este cedro que é humilhado, este pequeno rebento, este pequeno galinho que é transplantado e é colocado no monte. E aqui nós bem podemos ver que este galho plantado sobre o monte, sobre Jerusalém, é justamente a cruz de nosso Senhor. Nos remete a esta cruz, a árvore, ao madeiro sagrado da árvore que nos salvou, aquela cruz onde o Senhor derramou seu corpo, ou melhor, derramou seu sangue, entregou sua vida ao Pai e entregou a sua vida pela nossa salvação. Ali está o cedro, a árvore que nos protege, que nos cobre com sua sombra e que deve de crescer grandemente dentro de nós. Aquilo que é ignóbil aos olhos do mundo, aquilo que o mundo despreza, é aquilo que realmente nos sustenta. Nós devemos de nos dirigir à cruz do Senhor e sermos humildes, porque é grande de verdade aquele que é grande diante de Deus. Nós mesmos por nós não somos nada, somos pequenos, somos falhos. Mas não devemos de ficar nesta tristeza, mas sim reconhecer que o Senhor nos fará crescer. Porque nós somos este pequeno galho, que participamos daquela árvore verdadeira, que é a cruz do Senhor. E temos sido humildes, irmãos e irmãs, temos nos recostado sobre a sombra da árvore salvadora da cruz. Temos permitido que o Senhor plante em nós a sua vida e assim crescido como este cedro. E continua a leitura para nós. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros, à sombra de sua ramagem as aves farão ninhos. O texto remete justamente à Arca de Noé, quando os animais saem
em especial, primeiramente, as aves que são enviadas para encontrar o galho de algo para ter certeza que as águas cessaram. E assim todos os povos entrarão debaixo da sombra desta árvore, da cruz de Cristo, que quer salvar a todos os povos. Mas nós, mais uma vez pergunto, com humildade nos colocamos debaixo desta árvore. E sendo o corpo místico de Cristo, reconhecemos que também nós devemos de crescer e dar os frutos que o Senhor espera de cada um de nós. E sermos preciosos como o Senhor quer realizar esta preciosidade através de nós. Porque somente na humildade nós poderemos realmente viver aquilo que o Senhor quer. E continua a leitura, encerrando: e todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa, faz secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Assim é para o mundo a cruz de Cristo. Não foi somente no passado, é ainda hoje. Se falarmos de Cristo nas universidades, nas escolas, com as pessoas na rua, sobre o cristianismo, sobre a nossa fé, sobre a paixão redentora do Senhor, a igreja não importa. O que importa agora é o dinheiro, é o poder, são os bancos. Nós veremos muito isso no dia de hoje. É uma árvore seca para o mundo, mas uma árvore que ainda produz muitos frutos e que nós devemos de produzir também estes mesmos frutos. Porque é o Senhor que, na nossa humildade, na nossa humilhação, faz esta árvore ser verde, faz esta árvore crescer, faz esta árvore dar os frutos, e basta olharmos para a vida dos santos. Coloquemos aqui Santo Agostinho, que se sentia uma árvore verde, mas no fundo, com a vida que levava distante de Deus, era uma árvore seca. E quando se deixou converter, quando se deixou transformar pela graça de Deus, quando encontrou Cristo, a sua cruz, a salvação que nos oferece, Agostinho de árvore seca passou a ser uma árvore verde que produziu muitos frutos que continuam ao longo dos séculos, em especial na teologia da Igreja. Também nós somos chamados ao mesmo. Somos chamados a realizar frutos, produzir frutos para o Senhor. E recordemos, a madeira da árvore também é preciosa. Devemos de, como é dito no dia na nossa crisma, exalar o bom perfume de Cristo. E assim realizamos estas obras do Senhor, produzimos os frutos que o Senhor pede a cada um de nós. E somente uma curiosidade a mais: o cedro, quando plantado, do primeiro ano chega a 2 a 3 metros de altura. Por que isso? Já veremos com o Evangelho que dentro pouco meditaremos. O Salmo de hoje nos diz como é bom agradecermos ao Senhor, porque os frutos, a vida em nós é justamente dele que nos vem, justamente daquilo que o mundo ignora, daquilo que o mundo despreza, que é Cristo crucificado, que, como São Paulo nos diz, nós devemos de pregar. É a nossa preciosidade, é o nosso maior tesouro. Nós devemos de agradecer a tudo aquilo que o Senhor realiza em nós. E justamente a segunda estrofe do salmo que hoje nos é colocada: o justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Mais uma vez ouvimos o cedro, mas aqui entraremos com a palmeira. A tradução mais correta seria tamareira, e para quem não viu uma tamareira, ela é uma árvore que produz a tâmara, e ela é uma árvore que, mais do que ser uma palmeira, cresce reta. Ela é reta em todos os seus ângulos no seu crescimento. E assim o que está dizendo o Senhor: o justo crescerá como a palmeira, como a tamareira, crescerá na sua retidão e florirá igual o cedro que há no Líbano. Se o justo, se aquele que busca a santidade, cresce na retidão, na busca do Senhor, na busca da santidade, ele florirá como o cedro que há no Líbano. É a retidão nas coisas de Deus, naquilo que o Senhor Deus nos ensina, naquilo que Ele pede de cada um de nós, que nos fará crescer, se nós estamos com Ele, se nós vivemos nele. Mas nós temos buscado viver com retidão, aplicar tudo aquilo que o Senhor pede a cada um de nós em nossas vidas. Ou tantas vezes queremos desviar, achando que nossas vidas serão melhores desta ou daquela forma, e esquecemos daquilo que o Senhor nos ensina, em especial na liturgia de hoje. Voltemos ao Evangelho, entremos, melhor dizendo, no Evangelho.
O evangelho de hoje continua alguns versículos depois daquele que escutamos domingo passado. Justamente, Jesus já está previamente condenado à morte pelos fariseus e pelos herodianos, que querem agora a morte de Jesus. E Jesus, já sabendo disso, está falando em parábolas a todas as pessoas que ali estão. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Aqui vemos mais uma vez que o reino de Deus tem uma aparência frágil para o mundo. O que é a igreja hoje? O que foi a igreja na vida, talvez, de tantos que estão escutando, na sua juventude, na sua altivez, no auge do seu orgulho, quando pensava que o melhor que tinha era caminhar distante de Deus, viver a sua vida, aproveitar a vida conforme o mundo pede? Vemos que o reino de Deus, diante do mundo, parece uma coisa frágil. Mas o crescimento escapa ao nosso controle. O reino de Deus se expandiu, como vimos, com a igreja desde o início dos tempos. Os apóstolos não tiveram controle do crescimento, somente lançaram as sementes. E aqui neste evangelho, seja nesta primeira parábola, que na segunda, nós devemos de colocar duas perspectivas, do semeador e da terra. Por quê? O reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra. A pessoa vai dormir e tudo vai acontecer. É Deus que joga sobre nós, lança sobre nós a sua palavra, o próprio Cristo, que lança sobre nós o Evangelho, que lança sobre nós o seu amor, que lança sobre nós toda a sua graça. A graça santificante de Deus que é derramada em nossos corações. E assim o que acontece com cada um de nós? Nós devemos agora de olhar também da perspectiva da terra. Primeiramente somos a terra. Somos esta terra que aparece em outras parábolas que já meditamos algumas vezes. E a terra é aquela que, abrindo-se a semente, vai dar frutos ou não. Ela pode sufocar a semente, ela pode não dar fruto algum, ela pode destruir a semente, permitindo que a semente assim não germine, mas pela dureza do coração, pela dureza do terreno, os animais vêm, as aves vêm e comem a semente. Como somos nós diante da palavra de Deus? Como temos sido nós? Temos acolhido a palavra na sua totalidade e sido terrenos abertos com humildade para que assim a semente possa crescer em nós e nós não vamos ter controles. Somente recordarmos que seremos como aquele que lançou a semente, que vamos ter que cuidar da terra. Isso sim. Vamos ter que cuidar para que as ervas daninhas não cresçam, não matam a semente, não destruam, para que assim não voltemos às tentações passadas, à vida passada que levávamos distante de Deus, à busca de pecados, à busca de prazeres que não pertencem a um cristão, que nos distanciam daquilo que Deus espera de cada um de nós, que nos afastam da santidade. Nós devemos de tomar este cuidado com o terreno, mas não somos nós que cuidamos do crescimento da semente. Devemos de ter isso claro dentro de nós. Nós também devemos de recordar que devemos de lançar a semente. Somos também chamados a evangelizar. E nos tempos atuais, muito mais. Muitas vezes, algumas homilias que faço, como me pediram, é para entrarmos grandemente no texto, mas isso também é uma catequese. Porque hoje muitos deixam de catequizar. Pergunte a uma pessoa por que Jesus morreu pelos nossos pecados, o que é o Salvador, e as pessoas já não saberão mais o porquê Jesus morreu por mim, o porquê de tantas coisas da fé. Então é necessário que também nós lancemos a semente através da nossa evangelização, através de lançar aquilo que o Senhor pede a todas as pessoas à nossa volta. E temos sido semeadores com Cristo, e temos sido terras boas para o Cristo, para que Ele faça a semente brotar em nós. E nós devemos de ver que não cabe a nós ter o controle
desta semente, de como ela deve crescer, porque não somos nós que cuidamos do crescimento, cuidamos somente do terreno. E abrimos o terreno para que essa semente possa realmente produzir raízes, crescer, se alimentar e produzir frutos. Também devemos de ver que uma semente parece insignificante, mas tem um grande valor, uma grande força. E o Evangelho, a fé parece algo insignificante, de pouco valor para o mundo, mas tem um grande valor e uma grande força. Cada pequena ação de amor que fazemos, que devemos de recordar, a fé se produz na caridade. Fé, esperança e caridade caminham juntas. E caridade, aqui recordo aquilo que já meditamos, não é simplesmente fazer um ato de altruísmo, não é simplesmente realizar algo que outro pode realizar, mas um ato de amor para com o meu irmão pela sua salvação. E assim, cada pequena ação é preciosa como no mosaico. Creio que todos já vimos o mosaico. Quem não viu, também podemos ver agora na Basílica Nacional de Aparecida, na área externa onde foi colocado. Cada pedrinha tem o seu tamanho, a sua cor e tem o seu valor. Parece pequena, parece sozinha, não serve para nada, mas é preciosa quando nós olhamos o mosaico como um todo. Assim também somos cada um de nós. Assim também deve de ser esta semente que lançamos, que deve de crescer em nós e produzir seus frutos. E nós devemos de olhar que cada pequena ação, cada pequena mudança em nossas vidas produz a imagem de Cristo em nós, como no mosaico, como diz São Paulo, até que Cristo seja tudo em nós. E também devemos de olhar para este evangelho, esta primeira parábola. O estilo de Deus é um estilo de paciência, de tempo longo, como as estações. Como um semeador, como alguém que planta e sabe das estações do ano, se bem que hoje podemos reproduzir, de certo modo, em laboratório as sementes para que possa produzir frutos o ano inteiro. Mas é necessário, na natureza, esperar as estações. E assim é Deus. Tem paciência. Acompanhe o crescimento. É Ele que lançou a semente, Ele que espera que com amor nós abramos o coração para que essa semente possa crescer o mais rápido possível em nossas vidas, produzir os frutos de salvação que a árvore da cruz já alcançou para nós através da morte e ressurreição de Jesus. Mas cabe a cada um de nós prepararmos esse terreno. Deus espera. Nós é quem somos impacientes e ainda mais no tempo atual queremos tudo rapidamente. Sei bem como é isso também. E tantas vezes nos cobramos, e é necessário que nos cobremos de mudanças de vida, que abandonemos várias coisas de nossa vida para vivermos a vontade de Deus. Porém, nem sempre nós temos paciência que algumas coisas vão crescer em nós conforme a graça de Deus vai agindo. Nós queremos para amanhã ou para agora aquilo que vai levar um tempo para ser transformado em nossa vida. Como as graças, nós queremos um milagre, que Deus realize as coisas num piscar de olhos. Mas não é assim que vai acontecer. O Senhor Deus tem o seu tempo, Ele é paciente para conosco. Se visse que não vamos dar frutos, Ele arrancaria esta terra para colocar outra melhor. Mas somos nós esta terra, somos nós que devemos de trabalhar esta terra, para que ela possa produzir os frutos esperados. Nós somos pacientes como Deus? Temos a paciência da graça de Deus trabalhar em nós e sabemos reconhecer o quanto a graça está trabalhando em nós? Ou nós temos pressa que a graça trabalhe não somente em nós, mas também nos outros? Sabemos esperar na trama das provações de cada dia, vencendo a nossa pressa? As provações virão, as coisas ocorrerão. Devemos de recordar Jesus quando fala em outra parábola: um planta, outro colhe. Nem sempre veremos os frutos daquilo que foi plantado em nós e que nós trabalhamos para o reino de Deus. Trabalhamos na seara do Senhor, lançando as sementes. E muitas vezes nós temos pressa de ver tudo aquilo acontecendo
Sejamos pacientes como Deus é paciente para conosco, como Deus espera que também nós abramos este terreno do nosso coração, da nossa vida, para produzir os frutos das sementes que Ele lança em cada um de nós. Mas cabe a cada um de nós, mais uma vez falo, prepararmos bem esta terra, trabalharmos bem a terra do nosso coração, da nossa vida, da nossa existência, arrancando tudo aquilo que possa atrapalhar o desenvolvimento da semente da planta que veio da palavra de Deus, pois o Senhor também espera que nós demos frutos. E se nós não fizermos isso, a árvore não poderá crescer. A graça de Deus não poderá se desenvolver em nós, não porque Deus não nos concede, mas porque nós nos fechamos à mesma. Estamos trabalhando a nossa vida e o nosso coração, irmãos e irmãs. Nos questionemos isso. Temos lutado com afinco contra tudo aquilo que nas nossas vidas se opõe ao mistério da graça de Deus, à vontade de Deus em nós, à salvação, à santidade? Nós devemos de lutar. Algumas vezes estaremos cansados, mas não podemos desistir. Devemos de trabalhar cada vez mais a terra que somos nós. E vem a segunda parábola. E Jesus continuou. O reino de Deus é como grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças e estende os ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava assim, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo. Recordo o que disse em uma homilia passada, quando estava ainda na paróquia Santo Antônio, onde via que a semente de mostarda não é a mostarda que nós conhecemos talvez aqui no Brasil. A mostarda que existe no Oriente Médio, a semente tem em torno de 2 milímetros, então é pequenina. Mas quando cresce, se torna uma árvore de 2 a 3 metros de altura. Esta é a semente que Jesus fala aqui. Parece insignificante, como a cruz de Cristo parecia uma derrota. Parecia que tudo estava perdido. Porém, ali, a graça alcançou o mundo, a salvação foi derramada e Jesus chamou todos os povos a si. Mas aqui também devemos recordar que esta mostarda do Oriente Médio não é somente a semente, os frutos que são comestíveis, mas ela por inteiro. A raiz, as folhas, os galhos, a própria árvore, tudo é alimento, algumas partes medicinais. E assim o Senhor quer dizer também para cada um de nós, que a fé, que é este grão de mostarda, a palavra de Deus lançada em nós deve de crescer, ao ponto de ser sombra para todos os demais que possam chegar até nós para encontrar um refúgio em Deus, não em nós, em Deus. Em Deus que age através de nossas vidas quando nos abrimos a Ele como os santos o fizeram, como recorreram a Padre Pio, a Santa Teresa e tantos outros santos e santas. Nós devemos de, assim, olhar para nossas vidas e ver realmente a fé, como este grão de mostarda, já cresceu em mim e já estou tão grande a ponto de produzir frutos, de ser alimento para os demais? Deus espera que cada um de nós produzamos este alimento para os nossos irmãos e irmãs, conduzindo-os a alimentar-se da palavra de Deus, da vida da graça divina, para alcançarem também eles a salvação na nossa família, nos nossos núcleos de amigos, de parentes e todos os lugares onde estamos presentes. Mas somos como esta árvore que é totalmente comestível, onde podemos dar a nossa vida como Cristo, doarmos a nossa vida para que todos possam alcançar a salvação através da evangelização, através da entrega da palavra. E a fé, recordemos, entra em nossas vidas pela escuta. Nós temos realizado esta obra que o Senhor pede a cada um de nós. E mais uma vez, a fé deve de produzir estes frutos em nós. Devemos recordar que Deus é paciente ao ponto que nós não compreendemos a paciência de Deus. Não é verdade? Não compreendemos como Deus tem paciência, nem mesmo para conosco, se nós olharmos quem somos diante de Deus, reconhecendo e tirando as máscaras, olhando nua e cruamente para as nossas vidas. Deus é tão paciente,
mas sua paciência é bondade infinita, é amor infinito. Deus é como um pai, como um professor. O pai não desiste do filho, a mãe não desiste do filho e da filha. Quando começa a educar e o filho no mesmo momento não obedece, mas insiste, educa, fala uma e outra vez para que seu filho e sua filha cresçam nas virtudes e seja um bom homem, uma boa mulher. Um professor também, se no primeiro dia ensinasse uma coisa e o aluno não aprendesse, desistisse do aluno, não existiria mais nada. Assim é a paciência de Deus para conosco. E nessa segunda parábola também vemos que nos recorda o presente da obra de Deus é a humildade e vence sempre. A humildade vence sempre. Esta humilde semente, tão pequena, como a cruz de Cristo, tão ignorada, é justamente aquela que venceu o mundo, que vence cada um de nós. Que venceu, por exemplo, a vida de Santo Agostinho ao escutar Santo Ambrósio e depois de escutar alguns sermões viu que ele estava errado por causa do seu orgulho e quando entrou no caminho da humildade, encontrou a Cristo e se entregou totalmente a Cristo e a partir dali sua vida foi toda transformada. Ou ainda, Santo Inácio de Loyola, quando estava enfermo, onde tem a sua conversão, ali encontra Cristo. Pensava ser grande coisa no mundo, na guerra, e ali ferido, vai, fica trancado, lendo livros e ali encontra Cristo, onde parece não existir mais nada, numa humilhação, num nada, numa pequenez. E ainda São Francisco de Assis e tantos santos e santas. Francisco, que queria ganhar o mundo, ser poderoso, um burguês, porque na época se iniciava a burguesia, rico, foi para a guerra com seu carro novo, poderíamos colocar nos dias atuais, mas seu cavalo elegante e belo, e quando tudo acontece, nada daquilo que ele esperava, Deus o encontra e Francisco, que se humilha, que se torna humilde, que abandona tudo por causa de Cristo e quer ser um pobre por causa de Cristo, se torna depois esta grande árvore que produz frutos que se espalharam pelo mundo. E tantos quiseram segui-lo naquele tempo e ao longo dos séculos. Estamos produzindo estes frutos, irmãos e irmãs. Talvez não devemos de esperar ser grandes como Francisco, como Inácio, como Teresa de Jesus, como Agostinho, e assim todos os demais santos, mas nós somos chamados a produzir esses frutos, ao menos ao nosso redor, a doar esses frutos aos demais, para que também eles venham ao encontro de Cristo, ao encontro da vida verdadeira como nós viemos. E temos realizado aquilo que o Senhor espera de nós, temos sido este bom terreno, temos permitido que a graça de Deus, a graça santificante, a vida de santidade cresça em nós? E é isso que São Paulo nos alerta em continuidade com aquilo que escutamos semana passada. Se esquecemos, voltemos a escutar a homilia de semana passada, ao menos a parte do Evangelho da segunda leitura, porque alguns versículos depois é o que lemos hoje. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Dói muito para nós pensarmos que um dia morreremos, mas estamos aqui de passagem. Cada um de nós está aqui de passagem. Às vezes é dolorido recordar, mas aqui não pertencemos a este mundo. O Senhor nos espera na sua glória, para que o contemplemos na visão beatífica, como recorda São Paulo. Aqui caminhamos na fé, lá teremos a visão clara. Mas São Paulo também nos alerta. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso, também nos empenhemos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, São Paulo nos diz, prêmio eterno ou castigo eterno, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Então, São Paulo está nos dizendo o quê? Que olhando para o céu, olhando para a vida eterna, nós devemos de configurar a nossa vida nesta terra. Não é que devemos de desejar a morte,
Como diz o belo poema de Santa Teresa de Jesus, morro porque não morro. Não é que Teresa queria se suicidar ou morrer mais cedo, não, mas vivia nesta tensão. Como diz São Paulo, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Se morro, estarei na graça eterna de Deus, porque vivi na graça de Deus. Então devo de viver esta graça na minha vida, esta santidade que o Senhor pede de mim. E tenho lutado para que isso aconteça. Tenho me esforçado para merecer o prêmio eterno. Deus dá toda a graça que nós necessitamos e tudo aquilo que nós pedimos para a nossa salvação. Mas Ele também espera a nossa parte de fidelidade, de esforço de cada um de nós, para que possamos obter o prêmio eterno. Porque não depende dele, depende do terreno. Depende de cada um de nós abrirmos o coração e nos deixarmos trabalhar por Ele, para que assim, trabalhados por Sua graça e unidos a Cristo, que é a verdadeira árvore, possamos merecer um dia estar na presença do Altíssimo. Se queremos ir para os céus, irmãos e irmãs, recordo como uma vez já disse, temos muito o que fazer, muito o que trabalhar. Para ir para o inferno, basta cruzar os braços e não fazer nada. Não mudar minha vida, não me preocupar, rezar pouco, me divertir com minhas diversões, e me esquecendo Deus em segundo plano, minha vida me preocupa mais, meu dinheiro, isso e aquilo, eu, o egoísmo ou ainda os prazeres. Basta fazermos isso, vivermos como qualquer um que não conhece Cristo, e já estamos indo de tobogã para o inferno. Depende da nossa escolha. Os santos lutaram muito e trabalharam muito. Basta olharmos Agostinho, teve que abandonar os prazeres, e os prazeres diziam, não, Agostinho, vai nos abandonar. Deixa, vive mais um pouco, aproveita a vida, se diverte, vive o pecado. E Agostinho deu um basta quando viu a palavra de São Paulo. Não, hoje eu abandono tudo por causa de Cristo. Mas não foi só Agostinho, foram todos os santos e santas, os apóstolos, os primeiros que estiveram com Cristo e todos os que vieram após ao longo da história da Igreja. Todos fizeram este caminho. É necessário o nosso esforço, é necessário o nosso trabalho, é necessário trabalharmos o nosso coração, a nossa vida, para que possa crescer cada vez mais e manifestar claramente a graça de Deus numa vida de busca de santidade, para que assim possamos merecer a glória dos céus. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a trabalhar o terreno do nosso coração, para que possamos assim abrir todo o nosso coração, a nossa vida, para que a semente da Palavra de Deus, o próprio Cristo, através da graça do Espírito Santo, possa crescer em nós, crescendo suas raízes em mais profundo de nós e tenhamos este desejo cada vez mais forte de Deus para merecermos assim um dia, vivendo a vida em Cristo e com Ele, alcançarmos a graça dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.